EFT, perguntas e respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas que as pessoas me fazem a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 25, pergunta número 25. A pergunta número 25 é uma pergunta bastante longa e é esta. Quando o resultado da primeira rodada piora os sintomas, significa que a emoção trazida para ser trabalhada não foi identificada corretamente? Ou que nova emoção se sobrepõe e o processo tenha que ser reinicializado? Então, pela pergunta, quando o resultado da primeira rodada piora os sintomas? A pessoa faz a rodada começando com uma determinada intensidade, digamos 8, e ao final da rodada, ao invés de diminuir, aumentou, piorou. A pergunta, então, a pessoa coloca duas possibilidades. Significa que a emoção trazida para ser trabalhada não foi identificada corretamente. Então, aquela emoção era uma emoção errada, digamos. E a outra possibilidade que ela levanta é que nova emoção se sobrepõe e o processo tenha que ser reinicializado. Bom, quando nós fazemos EFT, normalmente, após cada rodada, a intensidade daquele desconforto vai diminuindo. Isso é o normal. Mas também existem casos em que você começa com uma certa intensidade. No meio da rodada, essa intensidade aumenta e em seguida diminui. Tem um pico e depois diminui. E existem casos também onde você começa e termina do mesmo jeito. E tem casos como esse, onde você começa a um determinado nível e, ao final, está pior. Tudo isso é possível e existem várias possibilidades. Quais são as possibilidades? Bom, eu trouxe aqui algumas possibilidades, pode haver outras. Então essa lista não é exaustiva. A primeira possibilidade. A rodada de EFT abriu as comportas, ou seja, a pessoa tinha emoção reprimida. Então, quando iniciou, a intensidade que ela identificou não era uma intensidade verdadeira. A intensidade não era muito grande porque ela estava reprimindo a emoção. E ao fazer a rodada, ela relaxou e as emoções vieram à tona. Outra possibilidade, enquanto fazia a rodada, vieram outras memórias. Então, tudo isso se somou e ficou pior. Uma outra possibilidade, não foi específico o suficiente. Quando você trabalha uma questão, quando você define a questão de maneira genérica, ela dá espaço para trazer outras questões e o problema, ao invés de diminuir, ele tende a se expandir. Trabalhou o pensamento ao invés do evento específico. Isso acontece muito. Pessoas que não tiveram treinamento de EFT, não têm o conhecimento de EFT, que conheceram EFT apenas vendo alguns vídeos, não sabem qual é o mecanismo de funcionamento do EFT, elas tendem a trabalhar muito mais o pensamento do que o evento. Dessa maneira, a eficácia do EFT fica bastante prejudicada, porque o pensamento não é uma coisa específica. Um evento, sim, o evento tem o próprio evento, o local, hora e as pessoas envolvidas. Este evento não é a mesma coisa que aquele outro evento. Agora, o pensamento é uma ideia, pode incluir esse evento, uma porção de eventos. Portanto, pode ficar muito mais difícil. Ou aquela possibilidade que a pessoa mencionou,
aqui no final que nova emoção se sobrepõe. Nova emoção se refere a novos aspectos. Na verdade, novos aspectos não se referem apenas a emoções, vários detalhes daquele evento. Então, tudo isso pode estar acontecendo. E o que se pode fazer? Qual é a saída? Quando isso acontece, o que você deve fazer? A primeira coisa, tem que verificar se a pessoa está medindo a intensidade. Isso é uma coisa básica do EFT, mas eu vejo que muitas pessoas não sabem ou não querem fazer isso. Medir a intensidade é fundamental. Então você deve medir a intensidade e anotar, escrever, principalmente se você estiver fazendo sozinho. E você vai repetindo a rodada até que o número diminua. Não tem importância que o número aumentou. Faça mais 2, 3 rodadas, provavelmente a intensidade vai diminuir. E é bom lembrar desse princípio muito importante que se aplica não só em EFT, mas em várias outras situações. Aquilo que não é medido não é controlado. Você não pode controlar algo que não mede. Outra coisa, também um conceito fundamental, básico do EFT, você tem que ser o mais específico possível. Então, se ao fazer EFT a intensidade aumentou, talvez você tenha que dividir aquele problema em partes menores. Por exemplo, se você pega um evento e esse evento pode ter mais de uma etapa. E pode ser que alguns segmentos desse evento tenham características diferentes. Então é preciso dividir isso em eventos menores. Por exemplo, uma dificuldade de falar em público. Uma coisa é você falar, eu tenho dificuldade de falar em público, isso é muito genérico. Eu tenho medo de subir no palco, ficou um pouco mais específico. Mas, quando subo no palco, eu fico com boca seca. Isso é bem mais específico. Mas pode ter outra coisa. Medo de subir no palco pode ser antes e durante. Pode ser que você comece a sentir mesmo algumas horas ou alguns dias antes da apresentação. E durante a apresentação, pode haver uma diferença entre o momento que você entra no palco, enquanto você começa a falar, ou aquele momento em que você erra alguma coisa, ou alguém faz uma pergunta, ou quando dá branco. Então, nesse caso, você precisa pegar cada segmento separadamente. Focar na cena específica é exatamente isso que eu acabei de falar. Você não pode focar essa cena junto com outra. Essa observação importante, trabalhe o evento específico ao invés do pensamento ou ideia. Seguindo essas regras, esse procedimento, você vai acabar conseguindo reduzir a intensidade desse desconforto. Vai acabar resolvendo o problema. Obrigado e até o próximo vídeo.